Sexta parte, palavras em aço. Citação de abertura do capítulo. Se Heshek falhar em desencaminhar a Lendai, eu instruí o rapaz a assassiná-lo. Capítulo 56. Como Vin consegue? Elend se perguntou. Ele mal conseguia enxergar 5 metros nas brumas. Árvores pareciam aparições ao redor dele enquanto caminhavam, seus galhos curvados às margens da estrada. A bruma quase parecia viva, movia-se, rodopiava e pairava no ar frio da noite. Ela arrebatava suas baforadas, como se atraíssem um pedaço dele para elas. Ele estremeceu e continuou caminhando. A neve derretera em partes desiguais nos últimos dias, deixando montes em áreas sombreadas. A estrada do canal, felizmente, estava em grande parte limpa. Ele caminhava com uma bolsa sobre o ombro, carregando apenas o necessário. Por sugestão de Fantasma, eles venderam os cavalos em um vilarejo vários dias antes. Forçaram demais as criaturas nos últimos dias, e Fantasma estimou que tentar mantê-los alimentados e vivos durante a última parte da viagem a Lutadel não valeria o esforço. Além disso, fosse lá o que estivesse para acontecer na cidade, já teria ocorrido. Então, Elend caminhava sozinho na escuridão. Apesar da estranheza, ele manteve a palavra e viajou apenas à noite. Não apenas era o desejo de Vin, como o Fantasma afirmava que a noite era mais segura. Poucos viajantes enfrentavam as brumas, portanto a maioria dos bandoleiros não se incomodava em observar as estradas à noite. Fantasma fazia a ronda adiante, seus sentidos aguçados permitindo que ele detectasse perigos antes que Elend tropeçasse neles. Aliás, como isso funciona? Elend se perguntou enquanto caminhava. Dizem que o estanho faz ver melhor, mas do que adianta ver à distância se as brumas simplesmente obscurecem tudo? Autores alegam que a alomancia poderia ajudar de alguma forma a pessoa a ver além das brumas. Elend sempre quis saber como era. Claro, ele também queria saber como era sentir a força do Peltre ou lutar com Ation. Os alomânticos eram incomuns, mesmo entre as grandes casas. Ainda assim, pelo jeito que Strath o tratava, Elend sempre se sentira culpado por não ter nascido um. Mas, no fim das contas, acabei virando rei, mesmo sem alomancia, ele pensou, sorrindo para si mesmo. Verdade que perdera o trono, mas, embora tivessem conseguido tirar sua coroa, não poderiam privá-lo de suas conquistas. Ele havia provado que uma assembleia poderia funcionar. Protegeu os Ska, dando a eles direitos e um gosto da liberdade que eles nunca esqueceriam. Fizera mais que qualquer um esperava dele. Algo farfalhou nas brumas. Elend ficou paralisado, encarando a escuridão. Parecem folhas, ele pensou nervoso. Algo se movendo entre elas? Ou apenas o vento soprando-as? Ele concluiu naquele momento que não havia nada mais enervante do que encarar a escuridão brumosa, vendo silhuetas em constante movimento. Uma parte dele preferia encarar um exército colosso a ficar sozinho à noite numa floresta desconhecida. Elend, alguém sussurrou. Elend virou-se, levou a mão ao peito quando viu o Fantasma se aproximar. Ele pensou em repreender o garoto por espreitá-lo, mas bem, não havia nenhuma outra maneira de se aproximar no meio das brumas. Viu alguma coisa? Fantasma perguntou em voz baixa. Elend balançou a cabeça. Mas acho que ouvi alguma coisa. Fantasma assentiu.
Em seguida, partiu para dentro das brumas novamente. Elend ficou ali, sem saber se deveria continuar ou apenas aguardar. Não precisou ponderar muito. Fantasma voltou alguns momentos depois. Nada com que se preocupar, Fantasma falou. Apenas um espectro das brumas. O quê? Elend perguntou. Espectro das brumas. Fantasma repetiu. Você sabe, coisas grandes e gelatinosas? Parentes dos Kandras? Não me diga que nunca leu sobre eles. Li, Elend falou, examinando a escuridão com nervosismo. Mas nunca pensei em estar no meio das brumas com um deles. Fantasma deu de ombros. Provável que esteja seguindo nosso cheiro, esperando que deixemos algum resto para ele comer. Em geral, essas coisas são inofensivas. Em geral? Elend questionou. É provável que você saiba mais sobre eles do que eu. Olhe, não voltei para cá para conversar sobre coisas que comem lixo. Tem algumas luzes lá adiante. Vilarejo? Elend perguntou, pensando quando eles passaram nesse caminho antes. Fantasma sacudiu a cabeça. Parecem fogueiras de sentinelas. Um exército? Talvez. Estou pensando se você deveria ficar um pouco para trás. Talvez fosse desagradável se você passasse por um posto de batedores. Concordo, Elend falou. Fantasma assentiu, em seguida desapareceu nas brumas. E Elend ficou de novo sozinho na escuridão. Ele estremeceu, apertando a capa junto ao corpo e encarou as brumas na direção da qual ouviu o espectro das brumas. Sim, ele lera sobre eles. Sabia que eram supostamente inofensivos. Mas o pensamento de algo espreitando lá adiante, seu esqueleto feito de partes aleatórias de ossos, observando... Não se concentre nisso, Elend disse a si mesmo. Em vez disso, voltou sua atenção às brumas. Vin estava certa sobre uma coisa, no mínimo. Estavam se demorando cada vez mais, apesar do nascer do sol. Em algumas manhãs, ficavam por 1 hora inteira depois de o sol se erguer. Ele podia facilmente imaginar o desastre que poderia ocorrer caso as brumas permanecessem o dia todo. Lavouras morreriam, animais passariam fome e a civilização entraria em colapso. Seriam mesmo as profundezas algo tão simples? As impressões de Elend sobre as profundezas eram baseadas numa tradição de estudiosos. Alguns autores negavam aquilo tudo como uma lenda, um rumor usado pelos obrigadores para aumentar sua aura de divindade. A maioria aceitava a definição histórica das profundezas. Um monstro sombrio que havia sido eliminado pelo Senhor Soberano. E ainda assim, pensar nelas como a bruma fazia sentido. Como uma única esfera, por mais poderosa que fosse, poderia ameaçar uma terra inteira. As brumas, entretanto, podiam ser destrutivas, matar plantas, talvez até pessoas, como Sazed sugeriu. Ele a encarou revoluteando ao redor dele, brincalhona, enganadora. Sim, podia vê-la como as profundezas. Sua reputação mais assustadora que um monstro, mais perigosa que um exército. Era merecida. De fato, observando-a como ele estava, conseguia vê-la tentando pregar peças em sua mente. Por exemplo, um monte de bruma diretamente à sua frente parecia formar imagens. Elend sorriu quando sua mente identificou as imagens nas brumas. Uma quase parecia uma pessoa em pé diante dele. A pessoa avançou. Elend teve um sobressalto, dando um passo pequeno para trás, seus pés estalando num pedaço de neve incrustado de gelo. Não seja estúpido, ele disse a si mesmo.
Sua mente está pregando peças em você. Não há nada. A forma nas brumas deu outro passo adiante. Era indistinta, quase sem silhueta, mas parecia real. Movimentos aleatórios das brumas delineavam seu rosto, corpo, pernas. Senhor soberano! Elend gritou, saltando para trás. A coisa continuava a observá-lo. Estou ficando louco, ele pensou, suas mãos começando a tremer. A figura brumosa parou a alguns metros diante dele e, em seguida, ergueu o braço direito e apontou. Norte, para longe de Lutadel. Elend franziu a testa, olhando na direção que a figura tinha apontado. Não havia nada além de mais brumas vazias. Ele se virou de volta para a aparição, mas ela estava em pé, silenciosa, com o braço erguido. Vim falou dessa coisa, ele lembrou, reprimindo o medo. Ela tentou me contar a respeito, e eu pensei que ela estava inventando. Ela estava certa, como também no fato de as brumas estarem avançando no dia, e a possibilidade de as brumas serem as profundezas. Ele estava começando a se perguntar qual deles era o erudito. A figura da bruma continuava a apontar. O quê? Elend perguntou, sua voz soando assustadora no ar silente. A coisa avançou com o braço ainda erguido. Elend pousou inutilmente a mão na espada, mas aguentou firme. Diga o que quer de mim, ele disse, autoritário. A coisa apontou outra vez. Elend inclinou a cabeça. De certo, ela não parecia ameaçadora. Na verdade, ele teve uma sensação atípica de paz vindo dela. Alomancia, ele pensou. Ela está puxando minhas emoções. Elend, a voz de fantasma vagueou para fora das brumas. A figura de repente se dissolveu, sua forma derretendo em meio às brumas. Fantasma aproximou-se, seu rosto obscuro e sombreado pela noite. Elend, o que você estava dizendo? Elend tirou a mão da espada, impertigando-se. Ele encarou as brumas, ainda não plenamente convencido de que não estava vendo coisas. Nada, ele falou. Fantasma olhou lá atrás de onde viera. Você deveria dar uma olhada nisso. O exército? Elend perguntou, franzindo o senho. Fantasma sacudiu a cabeça. Não, os refugiados. Os guardadores estão mortos, milord, o velho disse, sentando-se diante de Elend. Ele não tinha uma tenda, apenas um cobertor estirado entre várias estacas. Mortos ou capturados. Outro homem trouxe a Elend uma caneca com chá morno. Seu comportamento era servil. Os dois vestiam túnicas de mordomo e, embora seus olhos indicassem exaustão, seus trajes e mãos estavam limpos. Antigos hábitos, Elend pensou, agradecendo com um aceno de cabeça e bebericando o chá. O povo de Terris podia ter se declarado independente, mas 1000 anos de servidão não podem ser apagados com tanta facilidade. O acampamento era um lugar estranho. Fantasma disse que havia contado quase 1000 pessoas nele. Um pesadelo de números para se cuidar, alimentar e organizar no inverno. Muitos eram idosos, e os homens eram, em sua maioria, mordomos, eunucos criados para o serviço refinado, sem experiência em caça. Diga-me o que aconteceu, Elend pediu. O mordomo idoso assentiu com a cabeça trêmula. Ele não parecia especialmente frágil. De fato, tinha aquele mesmo ar de dignidade controlada que a maioria dos mordomos exibia. Mas seu corpo tinha um tremor lento, crônico. O sínodo revelou-se, milord.
assim que o império caiu. Ele aceitou também uma caneca de chá, mas Elend percebeu que estava apenas pela metade. Uma precaução sábia, pois o tremor do velho mordomo quase derramava o conteúdo. Eles se tornaram nossos governantes. Talvez não tenha sido sábio eles se revelarem tão cedo. Nem todos os terrissanos eram feruquemistas. De fato, poucos eram. Os guardadores, pessoas como Sazed e Tindwyl, foram forçados a se esconder durante muito tempo por causa do Senhor Soberano. Sua paranoia de que as linhagens feruquêmicas e alomânticas poderiam se mesclar, produzindo assim uma pessoa com seus poderes, o levou a tentar destruir todos os feruquemistas. Eu conheci guardadores, amigo, Elend disse, com suavidade. Acho difícil acreditar que poderiam ser derrotados com facilidade. Quem fez isso? Inquisidores de aço, milord, o velho respondeu. Elend estremeceu. Então era lá que eles estavam. Havia dezenas deles, milord, o velho continuou. Atacaram Tadgewin com um exército de monstro colosso. Mas isso foi apenas uma distração, creio eu. Seu objetivo real eram o sínodo e os próprios guardadores, enquanto nosso exército, do jeito que podia, combatia as feras, os inquisidores atacaram os guardadores. Senhor soberano, Elend pensou com o estômago revirado. Então, o que faremos com o livro que Sazed nos pediu para entregar ao sínodo? Entregaremos a esses homens ou manteremos conosco? Eles levaram os corpos com eles, milord. O Senhor falou. Terris está em ruínas e é por isso que estamos rumando para o sul. Você disse que conhece o rei Ventry? Eu o conheci, Elend respondeu. Ele governava Lutadel, de onde venho. Acha que ele nos abrigará? O velho perguntou. Já não temos mais muita esperança. Tadgewin era a capital de Terris, mas não era grande. Somos poucos hoje em dia. O Senhor Soberano cuidou disso. Eu não sei se Lutadel poderia ajudá-lo, amigo. Podemos servir bem, o velho prometeu. Tínhamos orgulho de nos declarar livres, creio eu. Lutamos para sobreviver mesmo antes de os inquisidores atacarem. Talvez eles nos tenham feito um favor ao nos expulsar. Elend sacudiu a cabeça. Os Colossos atacaram Lutadel há mais ou menos uma semana, ele disse em voz baixa. Eu mesmo sou um refugiado, mestre mordomo. Pelo que sei, a cidade caiu. O homem ficou em silêncio. Ah, entendo, ele disse por fim. Sinto muito, Elend falou. Estou voltando para ver o que aconteceu. Diga-me, estou viajando por esse caminho não faz muito tempo. Como eu não vi vocês na minha jornada para o norte? Não viemos pela rota do canal, milord, o velho disse. Atravessamos o país direto para baixo, para que pudéssemos reunir suprimentos em Suttungshat. Você não teve mais notícias sobre os acontecimentos em Lutadel, então, né? Havia uma guardadora mestra residindo lá. Esperamos, talvez, conseguir aconselhamento com ela. Lady Tindwyl? Elend perguntou. O senhor pareceu interessado. Sim, você a conhece? Ela participava da corte do rei, Elend respondeu. A guardadora Tindwyl poderia ser considerada nossa líder agora, creio eu. O senhor disse. Não sabemos ao certo quantos guardadores viajantes existem, mas ela é o nosso único membro conhecido do sínodo que estava fora da cidade quando fomos atacados.
Ela ainda estava em Luthadel quando parti, Elend comentou. Então talvez ainda esteja, o senhor disse. É o que podemos esperar, creio eu. Obrigado, viajante, por essas informações. Por favor, fique à vontade em nosso acampamento. Elend assentiu com a cabeça, erguendo-se. Fantasma estava a uma curta distância nas brumas, perto de algumas árvores. Elend juntou-se a ele. As pessoas mantinham grandes fogueiras queimando à noite, como se para desafiar as brumas. A luz servia bem para dissipar o poder das brumas, e ainda assim a luz parecia acentuá-las também, criando sombras tridimensionais que confundiam os olhos. Fantasma recostava-se num tronco de árvore retorcido, olhando ao redor para coisas que Elend não conseguia ver. Elend, no entanto, conseguia ouvir um pouco do que Fantasma devia estar examinando. Crianças chorando, homens tossindo, gado caminhando. Não parece bom, não é? Elend perguntou, baixinho. Fantasma sacudiu a cabeça. Queria que eles apagassem todas essas fogueiras, ele murmurou. As luzes machucam meus olhos. Elend olhou para o lado. Elas não são tão claras. Fantasma deu de ombros. Apenas desperdiçam madeira. Perdoe-os pelo seu conforto por hora. Eles terão muito pouco nas semanas vindouras. Elend fez uma pausa, olhando para o esquadrão de soldados terrissanos que passava. Um grupo de homens que eram, obviamente, mordomos. Sua postura era excelente e caminhavam com graça suave, mas Elend duvidava que saberiam como usar qualquer arma que não fosse uma faca de cozinha. Não há exército em Terris para ajudar meu povo. Você mandou vir de volta para reunir nossos aliados, Fantasma disse em voz baixa. Buscá-los para nos encontrar, talvez refugiar-se em Terris. Eu sei, Elend confirmou. Mas não podemos nos reunir em Terris. Fantasma falou. Não com os inquisidores lá em cima. Eu sei, Elend repetiu. Fantasma ficou em silêncio por um momento. O mundo todo está se despedaçando, El. Ele disse por fim. Terris, Luthadel... Luthadel não foi destruída. Elend falou, olhando com rispidez para Fantasma. Os Colós... Vin deve ter descoberto uma maneira de impedi-los. Elend falou. Pelo que sabemos, ela já encontrou o poder no Poço da Ascensão. Precisamos continuar. Podemos e iremos reconstruir o que foi perdido. Então vamos nos preocupar em ajudar Terris. Fantasma parou, em seguida assentiu com a cabeça e sorriu. Elend ficou surpreso em ver como suas palavras confiantes pareceram apaziguar as preocupações do garoto. Fantasma recostou-se observando a caneca ainda fumegante de Elend. E Elend a entregou com um murmúrio de que não gostava de chá de raiz coração. Fantasma bebeu com alegria. No entanto, Elend achou as informações mais perturbadoras do que quis admitir. As profundezas estão voltando. Fantasmas nas brumas e os inquisidores conquistando o domínio de Terris. O que mais eu não fiquei sabendo?